exercícios, mais exercícios de fixação. Vamos lá, vou fazer mais exercícios. Fixação. Olha só, vamos lá. Dar o gráfico da função y igual a e elevado a x, ou 2 elevado a x, né? Sabemos que o e, né, nunca se esqueça, né, é, né, é igual a 2,718, né, 28, 8, etc, né? Isso aqui é igual, só para recordar, limite, estão lembrados? Quando ΔX tende a zero, né, de 1 mais ΔX elevado a 1 sobre ΔX. Né? Só para não se esquecer, tá? Podia ser um número maior que 1. Olha que interessante. Vamos fazer exatamente, nós podemos, né, ir atribuindo valores para x, né, e, no caso, colocando no gráfico, tá? Mas eu quero usar exatamente os conceitos sobre derivada. Então, primeira coisa a fazer, item I, né? Item I. Raízes. Né? Raízes de f de x igual a e elevado a x. Atenção, olha só. Qualquer, não existe, atenção, resposta, não existe valor de x que anule e elevado a x. Não existe. X igual, vamos supor, x, aqui à direita aqui, x igual a menos 1000, né? Isso aqui vai ser e elevado a menos 1000, né? Isso aqui é igual a 1 sobre e elevado a mais 1000, né? Isso aqui, né, é diferente de zero. Não existe. Então, né, essa função não possui raízes. O que quer dizer? Ela não, o que implica, né? Ela não intercepta, no caso, né? A curva, né, no caso, né? Não intercepta o eixo do x. Né? Porque para ter raízes, né? A minha curva tem que cortar o eixo do x, né? Certo? Isso aqui são as raízes, né? Tá? Mas nesse caso, né? Vou colocar até aqui, bem claro. Nesse caso, eu garanto a vocês que no gráfico da função, né, essa curva não intercepta o eixo do x. Claro? Bom, agora vamos ver o seguinte. Item 2. Né? Item 2, vou colocar aqui. Item 2. Pontos extremos. Né? Pontos extremos. Os pontos são extremos, né, quando, no caso, né, meu f' de x, né, for igual a zero. Estão lembrados? Né? Aqui, ponto extremo. Aqui olha para cá, para essa figurinha aqui. Esse aqui é um ponto extremo, né, porque minha derivada primeira é nula. Isso aqui é um ponto extremo, derivada primeira é nula. Não, f' de x igual a zero. Nesse caso aqui, ela é paralela, né, ao eixo do x, tá vendo? Né? Então, pontos extremos, f' de x igual a zero. Agora observe, quem é f' de x? F de x igual a e elevado a x, implica, né, que meu f' de x, né, vai ser o próprio e elevado a x. Né? Estão lembrados na nossa tabelinha? Né? A função f de x, né, e elevado a x, é a única função cuja derivada é ela mesma. Então, na realidade também, né, aqui, resposta, né, não existe, só copiar ali, não existe, né, valor de x tal que f' de x seja igual a zero. Então, eu garanto a vocês, garanto, né, que não vai haver, né, no caso, né, ponto extremo. Eu garanto não vai haver ponto extremo. Eu garanto. É claro?
Então vamos ver o seguinte, agora vamos ver a concavidade, ó. Concavidade, né? Concavidade. Né? Concavidade. Né? Concavidade. Concavidade. De f de x. De f de x. Né? Então, concavidade, né? F, duas linhas de x, né? Ó, a derivada da derivada, né? Isso aqui, né? É a derivada, né? Da derivada, né? Do f', certo? Olha, isso aqui é a derivada do e elevado a x, né? Que é o meu f', vai ser o próprio e elevado a x, né? Se eu derivar e elevado a x 50 vezes, né? Vai ser sempre e elevado a x, tá claro? Então, repara só, aqui, ó, isso aqui implica, né? Ó, para qualquer x real, né? Número real, né? Vírgula, f duas linhas de x vai ser sempre maior que zero. Sempre. Aqui, ó, eu peguei x igual a menos 1000, tá vendo aqui, ó? E elevado a menos 1000, né? É 1 sobre e elevado a mais 1000, né? Esse número aqui é um número, ó, positivo. Sempre. Tá claro? Então, o que eu estou observando, então? Tá? Que a concavidade dela, né, vai ser sempre para cima. Sempre para cima. Tá claro? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar agora, né? Ó, nosso limite. Né? Ó, limite. Quando x tende a mais infinito do e elevado a x, né? Ó, o e, tá vendo aqui, ó, é um número maior do que 1, né? Então, se eu elevar for elevando, né, o x, 2, 1000, 10.000, né, isso aqui é mais infinito. Né? E limite. Quando o x tende a menos infinito, do e elevado a x, atenção aqui, tá vendo aqui, ó, menos 1000, ó. 1 dividido por e elevado a 1000 é um número muito pequeno. Então, quando meu x tende a menos infinito, né, x tende a menos, por exemplo, eu vou pegar e elevado a menos 10.000, ó, 10.000, né, 10.000. Isso aqui vai ser 1 sobre e elevado a mais 10.000, né? Quer dizer, cada vez vai decrescendo mais, né? Então, quando x tende a menos infinito e e elevado a x, né, atenção, meu limite é zero, né? Aqui, ó, até colocando aqui, ó, nunca atinge, né, a variável, né, o cálculo nunca atinge zero, mas o limite é zero. Esse cálculo aqui, ó, nunca atinge zero, é o cálculo, tá? Ó. Isso aqui é o cálculo. Né? É o E elevado a x. Né? O E elevado a x que nunca atinge zero, mas o limite é zero. Tá claro? Então eu já sei, né, que quando x for para menos infinito, tá claro? A minha função é sempre positiva e ela nunca atinge zero. E quando for para mais infinito, atinge zero. Então, repara só, agora eu tenho, né, meios de traçar o gráfico da minha função. Né? Que eu vou colocar aqui. Né? Olha que interessante. Ó. Tem aqui, é claro? Aqui tem meu eixo dos x, né? Meu eixo dos y. Aqui, certo? E agora eu sei, por exemplo, né, vou pegar um ponto só de passagem, né, para x igual a zero, né, e elevado a zero, que é a minha função, é igual a 1. Então eu sei que a minha função ela passa pelo ponto 0, 1. 0, 1. Ela passa por esse ponto aqui. Né? Isso aqui é x, né? X, aqui é x, né? E aqui é meu e elevado a x, né? Y igual a e elevado a x. Né? E agora eu vou traçar meu gráfico. Né? Ela está sempre voltada, tá vendo aqui? Ó, sempre voltada para cima. Por quê? Por causa da minha derivada segunda. Né? Aqui meu f, duas linhas, né? No caso, né? É positivo. Né? Tá certo? Tá tudo aí, não possui raízes, tá certo? Então aqui eu tenho minha função, né? Ó, elevada, vai embora,
certo? Aqui meu E elevado a x. Tá? Minha função é elevada a x. Está bem claro isso? Ó, quando x tende, ó, quando x tende, né? Quando x tende, né? Aqui, ó, a menos infinito, né? Essa minha curva verde aqui, ela tende a zero, né? Então eu digo que o meu eixo do x é uma assíntota à minha curva. E quando o x vai caminhando para mais infinito, né? A minha altura y, está vendo aqui, ó, vai caminhando para infinito. Claro? E a concavidade dela está para cima, porque a derivada segunda é nula. Né? É nula. Certo? Então, só para escrever aqui, ó, x, né, é a assíntota. Assíntota de E elevado a x. Claro? Quando x, né, quando x vai para menos infinito. Tá bem claro? Viram como foi fácil, né, achar gráfico de função? Usando conceitos de quê? Usando o conceito de derivada. Derivada primeira, derivada segunda, etc. Tá bem claro, então? Vamos fazer um outro exercício aqui. Né? Um outro exercício. Vamos lá. Dar o gráfico, vou escrever aqui, por exemplo. Né? Dar o gráfico, tá? Dar o gráfico. Dar o gráfico da função, y igual a menos 3x, né? Vou colocar assim, mais 3, certo? Bom, primeira coisa a fazer, né? O que é que nós vimos, né? Primeira coisa, né? Raízes, vamos ver se essa minha raízes. Então, a raiz, né, meu f de x tem que ser igual a zero. Então, eu coloco aqui, ó, menos 3x mais 3 igual a zero. Então, 3, né, 3 igual a 3x, né, então, x é igual, né, ao que está do outro lado, né, 3 sobre 3, que é igual a 1. Opa! Então, eu sei que essa minha função, né, ela intercepta, né, o eixo do x em x igual a 1. Eu sei disso. É claro? Agora vamos ver, né? Se nós temos pontos extremos. Tá claro? Então vamos lá. Então eu vou fazer assim, ó. F' de x vai ser igual, derivada de menos 3x, né? Isso aqui é igual a menos 3, né? Derivada do 3 é 0, né? Então, isso aqui é igual a menos 3. Né? Tá claro? Então, olha que interessante. Ó. Não existe valor de x que anule f' de x, né, igual a menos 3. Não existe. Né? Não existe. Tá? Isso aqui é uma constante. Né? Isso aqui é uma constante. Claro? Agora vamos fazer o seguinte, item 3. Né? Então eu já sei que essa função, né, não tem ponto de máximo dentro de mim. Não tem, porque não existe valor de x que anule a minha primeira derivada. Tá certo? Então, vamos partir agora para concavidade. Tá? Então, a concavidade, né? Vou ter meu f, duas linhas de x, né? No caso, né? Vou derivar o menos 3. Aqui é d sobre dx, né? Só para, né? Do f', né? Isso aqui é igual a d sobre dx, né? Do menos 3, né? Que é igual a 0. Opa! Isso é igual a 0, né? Que eu vou? A curva, né, no caso, né, ela não vai estar nem assim e nem assim, né? Para todos os pontos. Né? Isso aqui, ó, f duas linhas de x igual a 0, é importante isso aqui, ó. Para todo x, né? Todo x. Vou usar o símbolo de conjunto aqui, né? Para todo x, né, sempre a minha derivada segunda vai ser 0. Isto é, para todos os x, né, valores de x, né,
eu sempre vou ter somente pontos, são pontos de inflexão. Eu tenho uma infinidade de pontos de inflexão. Atenção aqui, atenção aqui, atenção aqui que eu vou falar, ó. Presta atenção aqui, ó. Vou fazer até nesse canto aqui, ó. Suponha, né, que f duas linhas de x, o exercício que nós fizemos, tá? Deu 6x. Presta atenção. Aqui, ó, somente para x igual a 0, vírgula, f duas linhas de x é igual a 0. Entenderam bem? Aqui somente, aqui não, ó. Aqui, f duas linhas de x, né? Aqui, ó. Aqui meu f duas linhas de x é igual, né, a derivada de uma constante menos 3 que foi igual a 0, né? Para todo x, ó, para qualquer x, entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Aqui é só um valor de x, né? Aqui, né, que anula a derivada, tá certo? Por exemplo, se eu tivesse assim, f duas linhas de x, por exemplo, é igual a x, um exemplo, x que multiplica x2 menos 16, né? Olha só, f duas linhas de x, né, igual a 0, implica, né, que x que multiplica, né, x2 menos 16, eu posso fazer assim, ó, x mais 4, né, que multiplica x menos 4, né, igual a 0, tá aqui, ó. Aqui é x igual a 0, aqui, ó, x igual a menos 4, né, e aqui, ó, x igual a 4, né, igual a 4. Então, somente esses três valores aqui, ó, no caso, né, que são pontos de inflexão, né? Aqui é por inflexão 1, inflexão 2, inflexão 3. Repetindo, aqui não, aqui para todo x, né, certo? A minha derivada segunda é nula. Claro? Então vamos lá, agora vamos fazer o nosso limite. Limite. Quando x tende a infinito, né, no caso, né, de menos 3x mais 3. Lá no infinito eu posso abandonar, eu fico sempre, né, com o maior expoente de x, né? No caso é menos 3x. Ora, quando x tende a mais infinito, né, menos vezes um número mais, né, vai dar menos infinito. Tá claro? E aqui, ó, no caso, limite, né, limite, quando x tende a menos infinito, né, no caso, né, de menos 3x mais 3, né, isso aqui é igual a limite quando x tende a menos infinito, né, no caso de menos 3x, né, que é igual a mais infinito. Pronto. Agora eu estou em condições, né, de achar o gráfico da minha função. Então vamos lá. Aqui eu tenho, ó, meu eixo do x, aqui, ó, certo? Aqui eu tenho, né, meu eixo, aqui é meu eixo dos y, aqui é meu eixo do x, né? Eu garanto, né, que a minha função, tá vendo aqui, ó, ela possui raiz 1, né, no caso. Eu venho aqui, ó, a minha curva intercepta aqui no 1, é claro? E ela, né, no caso, né, quando x tende a mais infinito, ela vai para menos infinito. E quando x tende a menos infinito, ela vai para mais infinito, né? Então, a minha função, né, no caso, minha função vai estar aqui, assim. Vai ser assim, tá? Opa, né? Agora você vê que isso aqui é uma reta. Repara que eu não falei na palavra reta, certo? Eu vi, né, essas características aqui, certo? Só por meio de raízes, derivadas, concavidade e limite. Tá claro? Viu como é que é? Muito interessante, ó, né? Exatamente porque, né, vocês estão fixando aqui, ó, fixando conceitos, né? Olha, para traçar o gráfico de uma reta, claro, você não precisa desse conhecimento todo aqui, né? Você já viram reta, né, no ensino médio, tá certo? Não precisa. Agora, aquela função que nós vimos, por exemplo, né, estão lembrados? X3, né, menos 9x.
essa função aqui, para você traçar o gráfico, né, você precisa dos conceitos, tá certo? Ah, professor, mas eu posso, né, ir dando valores para x e calculando o y. Ótimo, ótimo. Inclusive até hoje, né, com software, pode implementar um software que faz isso, né, e dá o gráfico, não tem problema. Mas nós estamos buscando o quê? Fixação de conceitos, né? Isso é que é importante, tá? Nós estamos aqui buscando conceitos. O gráfico, né, como se fosse, né, aliás, né, uma consequência, tá claro? Por isso que aqui eu propositalmente eu não falei da reta. Porque aqui, né, para traçar o gráfico da reta, né, é só pegar 2 pontos, né? Certo? Por exemplo, para x igual a 0, y igual a 3, né? Então eu tenho um ponto aqui, 0, 3, né? E para x não for igual a 1, né, y igual a 0, né? Para x igual a 1, né, y igual a 0, né? Então ela passa pelo ponto 1, 1 e 0, 3. Esse ponto aqui, né, é o ponto 0, 0, 3. Evidentemente que não está em escala, né? Certo? Daqui que aqui mede 1, né? Aqui é o ponto, no caso, 1, 0, né? E aqui é o ponto 0, 3. Evidentemente que essa distância aqui, sendo 1, essa aqui não pode ser 3, então está fora de escala. Mas eu só estou mostrando qualitativamente meu gráfico. Então, para traçar esse gráfico, me bastava fazer isso aqui, fazer isso aqui, né? Fazer isso aqui, pegar 2 pontos e traçar o gráfico. Mas a minha intenção não é essa, né? A minha intenção é fornecer a vocês, né, conceitos sobre derivadas, né? Eles já estão, né, bem avançados na matemática. É claro, nós estamos usando ferramentas, né, que são muito importantes em toda a matemática. Inclusive, eu sou repetitivo nisso aí, inclusive na física, né, certo? Vocês estudarem física, né, vocês não podem abrir mão desses conceitos de derivada, etc, etc. Tá claro? Então, vamos lá. Dar o gráfico, ou construir, né, o gráfico, né, dar o gráfico da função f de x igual a menos, vou fazer o seguinte, olha só, vou fazer o seguinte, eu vou querer o gráfico, né, da função, aqui eu vou escrever aqui, log, quando eu falo dar o gráfico, no caso, né, qualitativamente, tá? Na base 3 de x. Olha que interessante, tá? Quero achar os log qualitativamente, tá? Não quero exatamente calcular, né, com todos os valores direitinho, né, com precisão, nada, é qualitativo. Dar o gráfico da função f, isso aqui é igual a y, né? Igual a y. Ó, isso aqui eu posso fazer assim, né? O logaritmo é o expoente, então eu posso escrever aqui, que x vai ser igual, né, a base, né, 3 elevado a y. Tá claro? É igual a base 3 elevado a y. Então o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Olha só, no caso, né? Vamos lá. Primeira coisa que se faz, né? Raízes. Qual o valor de x que anula y, tá? Vamos lá. Qual o valor de x, né, que anule y? Vamos ver aqui. Vou até escrever. Qual o valor de x, isso aqui é a raiz, né, certo? Que anula y. Resposta, né? No caso, olha que interessante. Qual o valor de x, né, que anula y? Olha só que interessante, x igual a 1. Pois 3 elevado a 0 é igual a 1. Aqui, tá vendo aqui meu y? Tá vendo? Olha que interessante. Então eu já sei que essa minha curva intercepta, né, no ponto 1, 0. Eu já sei disso, tá? Já implica, né? Isso aqui é meu ponto 1, 0. Então existe raiz. É claro, existe raiz. Agora vamos ver o seguinte, olha só, vamos ver um outro ponto importante, né? Aqui, né, eu vou ter minha derivada.
Atenção aqui, ó, minha derivada, certo? Vamos ver, né, no caso, pontos extremos. Pontos extremos. Olha que interessante, ó, pontos extremos. Né? Pontos extremos. Ora, eu tenho a minha função, estão lembrados? Olha só, eu tenho minha função f de x, né, no caso, né? Atenção aqui que nós já vimos isso, tá? Olha, vamos ver aqui, a derivada do logaritmo numa base b. Aquela nossa tabela, estão lembrados? Vamos mudar a cor aqui para não confundir, ó. F de x, ó, e aqui meu f' de x. Né? Quando f de x for log de x na base b, log de x na base b, a derivada, né, é 1 sobre logaritmo neperiano de b, né, no caso, 1 sobre x. Estão lembrados disso? Então vamos lá. Pontos extremos. Eu vou derivar a minha função. A minha função é essa aqui, ó. Minha função é essa aqui. É claro? Então vamos lá. Eu vou derivar a minha função. Então, df, né, df, vou colocar a mesma cor aqui. Vamos lá. df sobre dx, no caso, que é o meu f' de x, igual a 1 sobre logaritmo neperiano da base, né, que é 3, vezes 1 sobre x. Pergunta, existe x no denominador, né, até aqui eu tenho meu 1 sobre x, ó, 1 sobre x. Existe valor de x, né, que vai anular meu f'? Meu f'? Não existe. Né? Então não existe. Não existe, né, x que anule, no caso, né, f' de x. Não existe. Tá claro? Não existe. Tá? Agora observa só, vamos ver a nossa concavidade. Tem sempre a mesma coisa, concavidade, né? Concavidade, né, de f de x, tá? De f de x. Então vamos lá, vamos ver a concavidade de f de x. Tá? Observe o seguinte, ó. Quanto vai valer meu f duas linhas de x, tá? No caso, tá? Vamos lá. Então aqui eu vou ter, no caso, tá? Vamos lá. Vou ter meu f' de x, né? Meu f' de x, né, vai ser igual a minha constante, né? 1 sobre o logaritmo neperiano de 3, né? Aqui eu vou ter, né, x elevado a menos 1. Tá? Olha que interessante, olha aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, é x elevado a menos 1. Estão lembrados, quando eu tenho minha função, né, é ax elevado a n, a derivada vai ser a vezes n, x elevado a n menos 1. Estão lembrados disso? Então vamos aplicar aqui, ó. No caso, f' de x, né? No caso, aqui eu vou colocar aqui, né? Ó, colocar aqui. Ó, aqui, ó. Vou tirar esse f', que eu escrevi só a função, tá? Aqui, ó. Só escrevi a função. Isso aqui implica, né? Implica que meu f' de x, olha que interessante, ó. No caso, desculpa, aqui é f' mesmo, tá? Aqui é f'. O f duas linhas, né? F duas linhas de x, né? Que eu vou derivar, né? Derivar em relação a x, né? Meu f'. Então isso aqui vai ser d sobre dx, atenção, ó, de 1 sobre logaritmo neperiano de 3, no caso, né? X elevado a menos 1. Ó, isso aqui é uma constante, né? Então igual a 1 dividido pela constante, logaritmo neperiano de 3, né? No caso. Agora eu vou aplicar d sobre dx, né? D sobre dx, que é a minha derivada, né? De x a menos 1. Olha que interessante. Aqui, ó, meu n, tá vendo aqui meu n? Ó? Meu n é igual a menos 1. Então o n vem para cá, ó, tá certo? Então isso aqui vai ser igual a menos, né? Que é menos 1, né? Menos 1 sobre o logaritmo neperiano de 3, x elevado, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? O n, olha para aqui para a direita, ó, é menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então isso aqui é igual a menos, né? 1 sobre logaritmo neperiano, no caso, logaritmo neperiano de 3, no caso, né? Vou ter aqui, tirar essa
essa parte aqui, ó, vou apagar aqui. É 1, falei 1, escrevi isso aqui. Então vai ser 1, né? 1. Atenção, esse menos aqui, tá vendo? Porque o N é menos 1, ele veio para aqui, tá vendo? Menos 1, por isso esse menos aqui, ó, tá? Aqui vou ter 1 sobre x2, né? Tá claro? Tá claro? Observe um detalhe importante, importante. O x ao quadrado, né, sempre é um número positivo, tá claro? Então, ó, essa parte toda aqui, né, vou envolver aqui, vou envolver desse azul aqui, vamos lá, vamos envolver aqui, ó. Vamos ver desse verde aqui, ó. Toda essa parte aqui, tá vendo aqui, ó? Toda essa parte aqui, né? Ele é um número positivo, né? Positivo. Né? Isso aqui é maior que 0. Mas tem um menos aqui, não tem? Então eu garanto que todo esse número, todo ele agora, tá? É um número negativo. Olha que interessante, olha que interessante. Se é um número negativo, né? A derivada segunda, tá vendo? Derivada segunda, né? Para qualquer x, atenção, ela é negativa. Então eu garanto que a minha curva vai estar assim, ó, vai estar assim, tá claro? Com cavidade para baixo. Viu que interessante? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vamos aqui partir, né, para o meu limite. Ó, fazer o seguinte, ó, limite, quando o x tende para infinito, no caso, né, certo? Do log de x, tá? Do log, né? Do log da minha função, né? Do log de x, né? Na base 3. Tá claro? Isso aqui é minha função, né? Minha função. Agora vamos olhar para aquela definição. Olha só. Para x tender a infinito, né? X tender a infinito, o y tem que tender a infinito, né? Mas não é isso? 3 elevado a um número tão grande quanto eu queira, dá o x tão grande quanto eu queira, né? Então isso aqui vai ser quanto? Vai ser infinito. Né? E agora eu vou fazer o limite quando o x tende, no caso, né, a menos infinito, né? No caso, né, a menos infinito, né? No caso do log, né, de x na base 3. Olha só. É impossível o x, né, tender para menos infinito. É impossível. Porque não existe y, né, no qual x vai ser negativo. Não existe. Né? 3 elevado a y, não existe y que o x vai ser negativo. Então aqui, né, eu garanto que meu x, né, vai ser sempre, né, maior que 0. Nunca vai ser 0. Nunca. Tá certo? Né, não existe valor de y que torna x igual a 0. Então eu garanto isso aqui. Mas eu garanto também uma coisa interessante, ó. Limite, olha que interessante, limite, quando x tende a 0 pela direita, não pode ser pela esquerda, que meu x vai ter que ser maior que 0, né? No caso do log de x na base 3. Ó, vamos ver quanto dá? Aqui, ó. Quando x tende a 0, tá vendo aqui, ó? Tende a 0, né? O meu y, atenção, até vou escrever aqui, ó. X igual a 3 elevado a y, só para não congestionar a figura ali. Quando x tende a 0, tá vendo aqui, ó? Quando meu x, né? X tende a 0, né? É porque meu y tende a menos infinito. Não é isso? Tá claro? Então, quando o x tende a 0, né? No caso disso aqui, né? O meu y, tá vendo aqui, ó? Tende a menos infinito. Agora eu estou em condições, né, de achar o gráfico na minha função, né, no caso. Né? Então eu tenho aqui, né, o meu eixo, né, dos y, mesma coisa, tem o meu eixo dos y. Né, aqui. Agora eu vou traçar meu eixo do x. Né? Eu garanto, não vou colocar x e y aqui, ó. Aqui é meu x, né? Aqui, ó, é meu y, né, meu f de x igual, né, a log na base 3 de x. Tá? Atenção, o gráfico é qualitativo. Tá? É qualitativo. Agora, uma coisa eu garanto, que ele passa por esse ponto aqui. Ó, né? Quando o x tende a mais infinito, né, ó,
né? O y tende a mais infinito. E a concavidade, no caso, está assim, né? Tá assim. Então aqui está meu gráfico. Vamos traçar o gráfico. Ó. Ele vem daqui, ó, do menos infinito, ó, menos infinito, passa pelo ponto 1, 0, né? Ó, e vai embora. Vai embora. Não é reto não, tá? É concavidade, vai embora. Tá claro? Então esse aqui é meu gráfico dessa função aqui, né? Y igual a log de x na base 3. Tá claro? O mesmo raciocínio não precisa. Aqui é meu ponto 1, 0, tá? Aqui é meu ponto 1, 0. Aqui é meu ponto 1, 0. Quando nós estudamos logaritmo, nós já fizemos esse gráfico aqui, tá? Bom, eu quero que vocês façam, vai ser o primeiro exercício que vocês vão fazer, tá? Sem estar escrito aqui. Mas vai ser muito fácil e tranquilo, tá? Eu quero que vocês façam, né? Quando a base, isso aqui, né? No caso, né? Aqui, a base aqui, ó, é igual a 3, né? E é maior do que 1. Se eu fizer o mesmo raciocínio com a base menor que 1, eu vou encontrar, né, essa minha função aqui, essa minha curva aqui, ó, do gráfico. Tá? Vai passar pelo ponto aqui, né, e vai fazer isso aqui. Ó. Você seguir até um bom exercício, né, para você ver. Aqui, no caso, né, a base é menor do que 1. Tá? Só fazer esse raciocínio, tá claro? Quando a base for menor que 1, né, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, meu x, por exemplo, suponha que a base seja 1/3, né? Então eu vou ter aqui, ó, 1/3, né, elevado a y. Minha base é 1/3. Isso aqui é a mesma coisa, né? 1/3 é uma coisa que 3 a menos 1, né? Menos 1 elevado a y. Isso aqui é uma coisa que 3 elevado a menos y. Né? Aí eu faço raciocínio, né, com x igual a 3 elevado a menos y. Repara, para y igual a 0, x é igual a 1, né? Aqui, tá aqui, mesmo ponto aqui, ó. Tá? No caso, né, quando eu achar, aí eu faço esse raciocínio. Agora é interessante, tá? Vocês fazerem isso aí, tá? Vai dar, o raciocínio é exatamente o mesmo, exatamente o mesmo. Né? Não existe valor, no caso, o x igual a 1 vai anular y, no caso, né? Esse sempre passa pelo ponto, é só olhar aqui, né? Para x igual a 1, 3 elevado, né, a menos 0, né, ou 0, né, certo? Vai dar 1. Então esse ponto aqui. Tá? No caso, pontos extremos, né, não vai existir, né? Não vai existir, né? Ponto extremo, né? Ponto que anula minha derivada primeira. E a concavidade, atenção, a concavidade, né, no caso, né, olha que interessante, olha que interessante. Aqui, ó, só estou alertando quando vocês fizeram. Aqui, ó, é log, né, vai ser log de 1/3, né, ó, log neperiano de 1/3, tá? Log neperiano de 1/3 é um número negativo, tá? Esse número aqui, ó, quando aqui for 1/3, né, aqui for 1/3, esse número aqui é negativo, tá? Olha só que interessante, ó, só para mostrar para vocês aqui, tá? Ó, no caso, né? Olha só que interessante, ó, aqui, ó. Vou fazer assim, ó, 1 dividido por 3, igual. Agora eu vou achar o log neperiano, ó. Olha lá, deu negativo, né? Menos 1,0986. Tá claro? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou só orientando, o problema está quase todo feito, no caso, né? Que quando aqui for, a base for 1/3, tá vendo aqui, ó, esse número aqui, ó, vai ser um número negativo, né? Negativo. Com esse menos aqui, né? Claro, né? Vai dar mais, tá claro? Então, a minha derivada segunda, né, aqui vai ser positiva, né? Positiva. Indicando que a minha concavidade vai estar assim, ó, tá? Que é exatamente essa aqui, ó, né? Essa aqui. Tá? A derivada segunda. E aqui são os limites, né? No caso, né? Aqui é o contrário, né? Quando o limite tende a 0 pela direita, né? No caso, né? Ó, x igual a 3 elevado a menos y, né? Quando aqui tende a 0 pela direita, né? O meu y, no caso, né? Meu y, né, tem que ser mais infinito, tá claro? Porque menos com mais dá menos. Tá? Então, exatamente essa curva aqui. Praticamente eu fiz exercício, tá? E no caso, quando o x, né? Para x tender a mais infinito, no caso, né, aqui eu vou ter meu y, tá vendo aqui, ó? Meu y, né? No caso, tem que ter a menos infinito, né? Lógico, né? X igual a 3 menos um número.
né? Esse número tem que ser menos, né? Para dar 3 elevado a um número imenso, tá certo? Então, quando o x tende a mais infinito, né? Meu y tende a, no caso, né? a menos infinito. Né? Porque aqui eu tenho menos, né? Aqui eu tenho menos y, né? 3 elevado a menos y. Quando o y tende a menos infinito, aqui vai dar mais, né? 3 elevado a mais infinito, o x é mais infinito. Então, praticamente não, né? Eu resolvi esse gráfico, né? desse meu exercício aqui, né? O gráfico da função, né? O gráfico da função quando aqui for 1/3. Né? Quando for 1/3, evidentemente, né? Aqui x, né? Vai ser menos y aqui. Tá claro? Tá bem claro? Então tá resolvido o problema. Pronto. É só você dar um pause, voltar, tá certo? E recapitular o problema. Tá claro? Então vamos lá.